Imagine o silêncio de um deserto, interrompido apenas pelo som do vento e pelo grito de uma mulher em agonia. É Raquel, a esposa mais amada de Jacó, lutando pela própria vida enquanto tenta dar à luz seu segundo filho. Mas algo dá errado. O que deveria ser um momento de alegria transforma-se em tragédia. Raquel não resiste e sua morte deixa Jacó devastado. Agora vem a pergunta: por que isso aconteceu? Teria sido um castigo de Deus? Uma maldição lançada sem intenção? Ou apenas o destino agindo de forma cruel? Hoje, vamos mergulhar nessa história cheia de mistérios, emoções e revelações para entender o que realmente aconteceu com Raquel e por que sua morte continua sendo uma das mais intrigantes da Bíblia. Imagina um lugar quente e cheio de areia, perto da cidade de Belém. Lá, Raquel, a esposa preferida de Jacó, estava esperando o nascimento de seu segundo filho. Era um momento muito difícil para ela, porque o parto estava sendo muito doloroso. Jacó, cheio de amor, estava ao lado dela, mas não podia fazer nada para aliviar sua dor. No meio de tanto sofrimento, o bebê nasceu. Ele era Benjamim, mas infelizmente, Raquel não conseguiu se recuperar e acabou morrendo logo depois. Foi um dia de muita tristeza para Jacó, que perdeu a pessoa que mais amava. Se essa história já está te deixando curioso, aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim você não perde nenhum detalhe das próximas histórias, cheias de mistérios e ensinamentos da Bíblia. Agora vamos continuar com essa jornada emocionante. A história de Raquel não começa nesse momento triste. Ela era muito especial na vida de Jacó, e a jornada dos dois começou com um grande amor. Quando Jacó fugiu de seu irmão Esaú, ele chegou a um poço onde os pastores davam água aos seus rebanhos. Foi lá que ele viu Raquel pela primeira vez. Ela cuidava das ovelhas de seu pai, e Jacó ficou encantado com sua beleza e graça. Ele até tirou uma grande pedra do poço para ajudá-la, mostrando toda a sua força. Foi amor à primeira vista, como nos contos de fadas. Jacó estava tão apaixonado por Raquel que decidiu fazer qualquer coisa para se casar com ela. Ele foi até o pai dela, Labão, e fez uma proposta. Eu vou trabalhar para você por 7 anos, se me deixar casar com sua filha Raquel. Labão concordou e Jacó começou a trabalhar. Mas sabe o que é mais impressionante? Para Jacó, aqueles 7 anos pareciam poucos dias, porque ele estava tão animado com o amor que sentia por Raquel. Ele mal podia esperar pelo grande dia do casamento. Quando finalmente chegou o dia do casamento, Jacó estava cheio de alegria. Labão organizou uma grande festa, com música, comida e muita gente celebrando. Mas naquela noite, algo inacreditável aconteceu. Labão enganou Jacó. Em vez de casar Raquel, ele colocou Leia, a irmã mais velha, como noiva. Como Leia estava usando um véu e era noite, Jacó só percebeu o engano na manhã seguinte. Imagina a surpresa e a raiva dele ao descobrir que tinha se casado com a pessoa errada. Jacó ficou furioso e foi tirar satisfações com Labão. Por que você me enganou? Eu trabalhei 7 anos por Raquel, não por Leia. Labão, tentando se justificar, disse que na sua terra, a filha mais velha tinha que casar primeiro. Mas ele fez outra proposta a Jacó. Se você trabalhar mais 7 anos para mim, então poderá se casar com Raquel também. Jacó amava tanto Raquel que aceitou o acordo. Ele trabalhou mais 7 anos e, finalmente, depois de tanta espera, pôde casar-se com o amor da sua vida. Agora ele tinha 2 esposas, mas era claro que Raquel era a preferida. A vida com 2 esposas não foi nada fácil para Jacó. Leia conseguia ter filhos com facilidade, enquanto Raquel, que ele tanto amava, não conseguia engravidar. Isso deixava Raquel muito triste e com ciúmes da irmã. Um dia, desesperada, ela disse a Jacó: "Me dá filhos ou eu vou morrer." Jacó ficou irritado, porque sabia que só Deus podia dar esse presente a ela. Apesar disso, Raquel não desistiu. Ela fez de tudo para tentar ter um filho. Até deu sua serva Bila para que Jacó tivesse filhos por meio dela. Foi uma época cheia de emoções e rivalidades na família. Mesmo sem conseguir engravidar, Raquel não perdeu a esperança. Ela tentou até métodos antigos e crenças populares da época. Um dia, o filho mais velho de Leia, chamado Ruben, encontrou umas plantas chamadas mandrágoras
que as pessoas acreditavam ajudar mulheres a terem filhos. Raquel pediu as mandrágoras a Léa, mas Léa só aceitou trocar por uma noite com Jacó. Raquel concordou, mas mesmo assim não conseguiu engravidar imediatamente. Foi um momento de muita frustração, mas ela continuava a orar e a acreditar que um dia Deus realizaria o seu desejo. Depois de tanto tempo esperando e orando, algo incrível aconteceu. Deus ouviu o coração de Raquel e a abençoou. Ela finalmente engravidou e deu à luz um menino lindo chamado José. Raquel ficou tão feliz que disse: Deus tirou a minha vergonha. O nascimento de José trouxe alegria e alívio, não só para Raquel, mas para toda a família. Ele se tornou o filho preferido de Jacó e teria um papel muito importante no futuro da história, salvando sua família durante tempos difíceis. Mas o sonho de Raquel não parava por aí. Ela desejava ter mais um filho. O desejo de Raquel por um segundo filho se tornou realidade, e ela ficou grávida novamente. A família estava em viagem de volta à terra de Canaã, e tudo parecia estar indo bem. Mas quando Raquel entrou em trabalho de parto, as coisas ficaram complicadas. As dores eram muito fortes, e a parteira tentou acalmá-la dizendo: Não tenha medo, você vai ter outro filho. Apesar da esperança, o parto foi difícil demais para Raquel. Ela conseguiu dar à luz um menino, mas estava muito fraca e sabia que não ia sobreviver. Antes de dar seu último suspiro, ela chamou o bebê de Benoni, que significa filho da minha aflição. Foi um momento de muita tristeza e emoção para todos. Jacó, mesmo tomado pela dor da perda de Raquel, tomou uma decisão muito especial sobre o nome do bebê. Ele escolheu chamá-lo de Benjamim, que significa filho da minha mão direita, ou filho da felicidade. Esse novo nome não apenas transformava a tristeza em algo mais positivo, mas também mostrava o profundo amor de Jacó por Raquel. Ele queria que o nome do filho carregasse uma lembrança amorosa, não apenas a dor daquele momento. Benjamim se tornou o último filho de Jacó e teria um lugar muito especial na história da família. Depois da morte de Raquel, Jacó ficou profundamente abalado. Ele amava tanto Raquel que decidiu enterrá-la em um lugar especial, no caminho para Belém. Ele ergueu um monumento sobre o túmulo dela, como um símbolo eterno do seu amor e da importância de Raquel em sua vida. Esse lugar se tornou conhecido como a Tumba de Raquel e permaneceu uma lembrança viva para as gerações futuras. Mesmo depois de tantos anos, Raquel continuava sendo lembrada como uma mulher forte e amada, cuja história marcou profundamente a jornada da família de Jacó. A história de Raquel também gerou muitas perguntas e teorias sobre sua morte. Uma delas é que Raquel poderia ter sido vítima de uma maldição feita pelo próprio Jacó. Isso aconteceu quando Labão, pai de Raquel, acusou Jacó de roubar seus ídolos domésticos. Mas Jacó não sabia que Raquel era a responsável. Em sua defesa, Jacó disse algo sem pensar: Quem estiver com os ídolos, que morra. Alguns acreditam que essas palavras, mesmo ditas sem intenção, podem ter se cumprido mais tarde com a morte de Raquel. É uma teoria que gera bastante debate e curiosidade até hoje. Outra teoria sobre a morte de Raquel envolve os próprios ídolos que ela roubou. Naquela época, esses objetos eram símbolos de idolatria, algo que ia contra a fé em Deus. Alguns estudiosos sugerem que o fato de Raquel ter escondido esses ídolos foi visto como um erro grave. Assim, sua morte durante o parto de Benjamim poderia ser interpretada como uma punição divina por esse ato. Mas é claro, isso é apenas uma especulação, já que a Bíblia não faz uma ligação direta entre os dois acontecimentos. A história de Raquel continua cheia de mistérios e interpretações. Outra ideia que surge na história de Raquel está ligada a uma frase que ela mesma disse em um momento de desespero. Quando ainda não conseguia ter filhos, ela falou para Jacó: Dá-me filhos ou morrerei. Algumas pessoas acreditam que essas palavras poderiam ter sido uma espécie de profecia sobre seu futuro. Essa teoria sugere que a morte de Raquel no parto de Benjamim seria o cumprimento literal dessa declaração feita em meio à angústia. É mais uma das interpretações que mostram como as palavras têm peso na narrativa da Bíblia, carregadas de significado e consequências. Independentemente das teorias,
A morte de Raquel é um momento profundamente triste e marcante na Bíblia. Sua história é cheia de amor, desafios e fé. Mesmo com sua partida, ela deixou um legado importante através de seus filhos, José e Benjamim. José, por exemplo, se tornaria uma figura central na história de Israel, ajudando sua família e todo o Egito durante uma grande fome. Já Benjamim seria o ancestral de uma das 12 tribos de Israel, mostrando que, mesmo em meio à dor, a vida e o propósito continuaram através de sua descendência. O impacto da vida de Raquel não parou por aí. Uma das tribos mais importantes de Israel, a tribo de Benjamim, veio de seu segundo filho. Essa tribo desempenhou um papel crucial na formação da nação israelita. Por exemplo, o primeiro rei de Israel, Saul, era descendente direto de Benjamim. Além disso, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, também conhecido como Saulo de Tarso, se identificava como membro da tribo de Benjamim. Esses descendentes mostram como o legado de Raquel continuou influenciando a história de Israel e da fé ao longo dos séculos. Apesar de sua morte precoce, o amor de Jacó por Raquel foi eterno. Ele demonstrou isso ao erguer um monumento em sua tumba, perto de Belém, marcando o lugar como um símbolo de memória e respeito. Esse monumento não foi apenas uma homenagem pessoal, mas também se tornou um marco histórico e espiritual para o povo de Israel. Até hoje, a tumba de Raquel é reverenciada e visitada, lembrando a todos de sua história cheia de amor, desafios e perseverança. A lembrança de Raquel é um exemplo poderoso de como as pessoas podem ser lembradas por gerações, mesmo em meio a tragédias. A história de Raquel também nos faz refletir sobre os mistérios dos planos de Deus. Apesar das teorias sobre maldições, punições ou profecias, a Bíblia não explica diretamente a razão de sua morte. Isso nos ensina que nem sempre temos respostas claras para as dificuldades e tragédias da vida. Raquel nos deixa uma lição de fé e perseverança, mostrando que mesmo em meio a dores e desafios, sua vida e seu legado fizeram parte de algo muito maior. O plano divino para a formação do povo de Israel. No final, a história de Raquel é uma mistura de amor, sacrifício e esperança. Ela enfrentou grandes desafios, desde a luta contra a esterilidade até os ciúmes entre irmãs, mas nunca desistiu de seu sonho de ser mãe. Seus filhos, José e Benjamim, não apenas trouxeram alegria para Jacó, mas também desempenharam papéis essenciais na história de Israel. A vida de Raquel nos lembra que, mesmo em momentos de dor e incerteza, há um propósito maior guiando tudo. Sua memória permanece viva como um símbolo de força e devoção. Ao longo das gerações, Raquel tornou-se um símbolo de amor e maternidade para o povo de Israel. Em Jeremias 31, 21, ela é mencionada como uma figura que chora pelos seus filhos, simbolizando o sofrimento e a esperança do povo de Deus. Essa referência mostra como sua história transcende o tempo, conectando o passado ao futuro. Até mesmo no Novo Testamento, o nome de Raquel aparece de forma simbólica, representando a dor e a redenção. Sua vida continua sendo uma inspiração para aqueles que enfrentam desafios, lembrando que a fé e o amor têm o poder de transformar até as circunstâncias mais difíceis. E então, agora que você conhece toda a história, percebe como a vida de Raquel é cheia de amor, desafios e mistérios. A morte dela ainda deixa muita gente pensando: será que foi um castigo? Uma maldição? Ou apenas parte de um plano maior de Deus? Não temos todas as respostas, mas uma coisa é certa. A história de Raquel continua viva e nos ensina a confiar, mesmo nas situações mais difíceis. Agora fica ligado, porque ainda tem muita coisa intrigante na Bíblia, e você não vai querer perder o que vem por aí. Então, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Vamos explorar juntos mais histórias cheias de emoção e significado. Até a próxima.